Fala comigo, família, como é que tá vocês? Tudo bem? Hoje eu quero falar com você um tema sobre TDAH. Quero contar para vocês algo como eu tinha uma rotina antes e uma rotina depois que você toma o medicamento do Ritalina. Irmãos, como que eu começo a contar para vocês? Como era o meu comportamento antes de tomar o Ritalina? Eu era uma pessoa, assim, que tentava, de fato, me entender, acaba que eu não me entendia. Por quê? Eu sentia muito excesso de cansaço sobre o meu corpo. Dor ali, dor aqui, muito excesso de dor de cabeça. E muitas das vezes, eu tentava querer resolver situações e acaba que eu não conseguia. Eram muitos pensamentos e não acabava executando nenhum. Até então, eu fui poder descobrir isso através da persistência da minha esposa a me levar a um psiquiatra, até mesmo em uma psicólogo. Também fiz terapia e ao longo do tempo a gente fomos fazendo todo o tratamento, fomos fazendo tudo aquilo que era o que é o certo. E o fato de eu ter chegado a me tratar, porque eu sabia que o meu jeito antes da medicação era um jeito assim bem difícil de convivência. Era ignorante, falava alto, tudo queria ser do meu jeito. E acaba que eu aceitei ajuda para me ter uma convivência melhor com a minha família. E acaba que, às vezes, eu sempre tinha antes, que eu tinha algo, mas eu não procurava a solução daquele problema. Outrora, eu ficava muito elétrico. Começava, um exemplo, quando eu não estava fazendo nada, a minha mão começava a fazer isso aqui, ó. Quando não era isso aqui, era o meu pé. Quando não era o meu pé, eu começava a mexer com a língua. Quando eu não mexia com a língua, eu ficava mordendo isso aqui, ó. Aqui, ó. Até então, agora eu descobri que eu tenho bruxismo. Entende? Devido à intenção, à ansiedade que tem sobre mim. Entende? Então, ou seja, outrora eu era uma pessoa que eu começava a fazer uma coisa e nunca terminava. Nunca tinha foco para terminar algo que eu consegui, começava a fazer uma coisa aqui, pulava e começava a querer já fazer outra. E eu falo para vocês que após a medicação, tudo se chegou ao lugar certo. Outrora eu era muito desorganizado, não gostava de arrumar nada, mas depois que o Ritalina chegou na minha vida, eu começo a ver as coisas que eu não via antes. Eu começo a ver sujeira, eu quero limpar. Eu vejo as coisas desorganizadas, eu tenho que arrumar. E hoje eu não tenho mais aquela tremedeira com as mãos, aquele excesso de movimentação, de eletricidade. Antigamente eu era ligado no 240 e vivia só cansado. E hoje, com a ajuda do Ritalina, hoje sou menos cansado. Hoje eu consigo ter o problema, mas solucionar tudo no seu devido lugar. Outrora eu tinha 5 problemas, eu queria resolver os 5. Hoje eu resolvo um, amanhã eu resolvo outro. Às vezes durante o dia dá para resolver 2, mas eu vou fazer além do meu limite, porque eu sou um ser humano. Eu tenho que controlar minha mente, eu tenho que cuidar da minha mente. E eu entendi que muitas das vezes quem tem um TDAH é importantíssimo fazer exercício físico. É importantíssimo fazer aquilo que é bom produtividade para a sua saúde. Então hoje eu falo para vocês que a vida após a tomada do Ritalina muda tudo. Outrora, quando você era muito falastrão, hoje você não é mais. Até mesmo as pessoas do seu trabalho observam você e começam a perguntar: o que está acontecendo? Você era falastrão demais, hoje já não está mais? Porque a gente espera no tempo oportuno, porque quando você foca em algo que você está fazendo,
Ninguém pode te distrair não, senão você fica nervoso. Toda pessoa que tem um TDAH, quando está focado em algo que gosta, quando chega uma pessoa para te distrair, todo o TDAH fica nervoso. E eu sou assim. Eu não sei qual é a outra razão da outra pessoa. O TDAH, eu descobri que ele, quando ele gosta de verdade. Quando ele ama a verdade, ele não gosta da mentira. Ele é leal, ele é verdadeiro, ele não é fingido. A gente só precisamos colocar um filtro na nossa vida, porque muitas vezes a gente responde as coisas na impulsividade. O nosso cérebro responde muito rápido. O que preza a minha lealdade é a verdade que eu carrego. E o que eu preciso muitas das vezes é colocar o filtro. Para que aquela pessoa não entenda de uma maneira de ferimento. Mas eu não consigo, um exemplo, dar meia volta para dizer aquilo que é a verdade que eu quero dizer. Mas hoje eu uso parábolas. Eu uso sempre parábolas para tentar fazer a pessoa entender o que eu quero dizer. Deus não vai deixar de me usar pelo fato de eu ter o TDAH, mas eu tenho que fazer por onde dele ser tratado também. Depois que eu descobri que eu tenho um TDAH, após esses diagnósticos, eu já estou ajudando muitas pessoas. Muitas pessoas também começaram a falar que tem, mas só que essas pessoas precisam de tratamento psiquiátrico. Isso não é ignorância. Isso é saúde. Você precisa cuidar da sua mente, porque é templo e morada do Espírito Santo. Você precisa cuidar do seu coração. Olha, eu não gosto de que as pessoas sejam fingidas diante da minha pessoa. Quando eu prezo para gostar, eu gosto muito. Mas tem pessoas que muitas das vezes elas usufruem da nossa bondade que a gente tem. Eu falo para vocês que recentemente eu fui ferido após a saída de um trabalho. Eu gostava daquelas pessoas, eu respeitava aquelas pessoas, mas a forma que eles agiram comigo não foi certo. A rejeição que fizeram comigo não foi certo. E eu fiquei com um pensamento de rejeição. Eu fiquei com mais de uma semana com dor no peito, dor no coração. E eu ficava me questionando por quê? Aonde foi meu erro? O que eu fiz? Mas até então a pessoa que me despediu do trabalho, ele falou que de fato eu não tinha nada de erro perante a minha saída. Mas a pessoa, assim, você trabalha durante a semana até sexta, quando chega na segunda-feira, a pessoa chega, pega e fala para você que já não tem mais trabalho, a porta se fechou. Aí quando você se sai de lá, entra outro na terça-feira. Entendeu? Então, ou seja, você dá a sua vida para levar o alimento para casa, para dar o seu melhor, para depois a pessoa jogar uma água fria no seu sonho. Mas acredito eu que perante essa situação foi um aprendizado. Eu falei, tudo que começa com verdade, no final da verdade. Tudo que começa com mentira, no final da mentira. Eu dei meu testemunho perante a todos. Todos que me ouviram quando eu saí daquela empresa, viram verdade porque eu olhei no olhar de cada pessoa. Deixei um legado, deixei algo que Cristo passou também. E eu bem sei que eu não sou fingido. Eu sou direto quando eu vejo coisas erradas. As coisas erradas tem que combater. Não podemos nos pactuar. Somos diferentes. Eu falo para você que depois, após da minha medicação do Ritalina, eu falo para vocês que a minha vida tem mudado assim 50%. Comunicação no trabalho, produção. E eu só tenho a agradecer a Deus por cada detalhe. Em nome de Jesus.